Fala galera, beleza? Gente, vamos dar continuidade ao estudo aí das ligações e hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre polaridade de ligação e também sobre polaridade de molécula. Então lembrando, né, a gente está trabalhando ainda dentro da ligação covalente. Uma coisa bastante útil é entender primeiro o que significa essa ideia de polaridade, o que significam dois polos. Bom, a gente pode usar um exemplo bem prático aí do nosso cotidiano, que é a ideia de uma pilha. Então quando eu penso aqui numa pilha, eu tenho um polo, que é o nosso polo aqui, ó, positivo, e eu tenho um polo, que é o polo negativo. Ou se eu pensar na Terra, eu tenho o polo norte, o polo sul, ou ainda, né, o oeste e o leste, se eu pensar na Rosa dos Ventos. Então poderia colocar ainda os outros pontos. Então sempre polos, né, que são esses opostos, né, tipo leste-oeste, norte-sul, ou o polo positivo e o polo negativo. Porque a gente vai usar em molécula, nós vamos nos ater a essa ideia aqui, ó, de um polo positivo e um polo negativo. Então a gente vai analisar dentro de uma ligação química se existe esse polo, se algum dos elementos está mais positivo ou mais negativo, ou se não existe essa situação. Pode acontecer que você tenha uma situação onde não vai ter esses polos, onde você teria um sistema que os elétrons estão equidistantes. Para isso a gente vai dividir em dois momentos. Primeiro momento, falar sobre a polaridade das ligações. Então, para falar de polaridade de ligação, eu vou lembrar um pouquinho de eletronegatividade. Coloquei uma tabela para vocês aí. Lembra então que quanto mais próximo do flúor, né, maior a eletronegatividade, a gente já falou sobre isso, que ela crescia da esquerda para a direita e de baixo para cima. Tá? Então, essa era a ideia da eletronegatividade. Agora que eu sei como a eletronegatividade se comporta, eu lembro dela, eu vou pensar o que ela afeta numa ligação química. Então, quando eu penso nessa eletronegatividade, eu levo em conta isso aqui, gente. Ó. Quanto maior a eletronegatividade, maior é a atração do par de elétrons da ligação pelo elemento. A gente vai pensar isso aqui, a ideia da polaridade de uma ligação, como se fosse um cabo de guerra. Então eu vou pensar que quanto mais eletronegativo é o meu elemento, mais forte ele é para puxar esse cabo de guerra. Quanto menos eletronegativo, mais fraco. Só vale salientar que a gente está falando de eletronegatividade em uma ligação covalente. Então, se eu estou falando de ligação covalente, lembra que a gente vai se ater a esta região aqui dos ametais, né? Lembra que a gente está falando dos elementos que estão situados aqui, ó, nessa região. Tá? Por exemplo, se eu for levar em conta aqui, ó, a eletronegatividade, eu posso lembrar disso aqui, ó, tá? Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo, hidrogênio. Então, nesse sentido, do hidrogênio para o flúor, aumenta a eletronegatividade. Então, o flúor é o elemento mais eletronegativo de todos. Lembra, ó, fui ontem no clube Brasil e só comi Pizza Hut. Tá? Então, você tem aí toda a ideia da frase para gravar, né, a fila da eletronegatividade. Ainda podemos pensar essa ideia do cabo de guerra. Então imagina o seguinte, imagina que eu tenho uma molécula que ela é formada por dois átomos de hidrogênio. Eu tenho lá um átomo de hidrogênio, seu elétron, outro átomo de hidrogênio com o seu elétron. Elas fazem uma ligação do tipo covalente, vou colocar aqui. Ó. Agora, sabendo que os dois átomos são iguais, é como se o átomo da esquerda puxasse o elétron com uma força de 2,1, que é a eletronegatividade dele, e o da direita também puxasse com 2,1. Se eu faço forças em sentidos opostos com exatamente o mesmo valor, eu não tenho diferença. Resultado, como a eletronegatividade é igual, essa ligação química ela vai ter os elétrons equidistantes. Os elétrons vão ficar bem divididos. E aí eu digo que ela é uma ligação do tipo apolar. Olha só. Está aqui, ó. A ligação covalente apolar entre as moléculas de hidrogênio. Reparem que a força é a mesma, então eu não tenho diferenciação na minha molécula. Por outro lado, se a gente pegar então outros elementos, vamos pegar de novo o hidrogênio, olha só, vou pegar aqui, ó, o hidrogênio também com o seu elétron e o cloro com os seus 7 elétrons. Quando eu faço a ligação covalente, eu vou lá olhar para a minha eletronegatividade agora. Aí eu lembro que a do hidrogênio é 2,1, eu já consultei agora há pouco aqui na tabela, e a do cloro é 3. Quer dizer, como o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio, o elétron aqui, ó, que era do hidrogênio,
ele não vai ficar nessa posição que ele está ali representado, ele não vai ficar bem pertinho do hidrogênio ou bem no meio entre as duas ligações. É como se o cloro puxasse esse elétron para perto dele. Vou desenhar ele de outra cor aqui, ó, tá? Só para destacar. Então, o elétron que era do hidrogênio, ele vai ficar um pouco mais perto aqui ó, do cloro. Resultado, se ele ficou mais perto do cloro, significa que o cloro puxou esse elétron para perto dele. Então, no nosso cabo de guerra, acontece isso aqui. Ó. Repara, ó, o elétron está mais perto do cloro, que é mais forte, do que do hidrogênio. O que acabou acontecendo? Perto do cloro ficou um elétron. Então, eu vou dizer que nesse caso aqui, ó, eu tenho uma ligação covalente polar. Por quê? O cloro formaria um polo com uma densidade de carga negativa. Eu posso desenhar a densidade de carga como sendo um delta, tá? Parece um O com um acento em cima. Negativo. E o hidrogênio vai ter uma densidade de carga aí positiva, porque o elétron se afastou dele. Repara que é densidade, gente. Ele não ganhou e não perdeu o elétron. Tá? O elétron só ficou mais perto do cloro. Pensa, se o elétron que é negativo fica mais perto do cloro, o cloro parece estar negativo. Se ele se afastou do hidrogênio, o hidrogênio parece estar positivo. Vamos ver isso de outra maneira. Olha aqui, ó. Ligação entre o hidrogênio e o cloro. Então, exatamente aquela que a gente fez. Repara que a diferença de eletronegatividade foi 0,9. O que isso quer me dizer? Olha aqui, eu tinha lá o hidrogênio ligado ao cloro, os elétrons bem próximos, né, dos seus elementos de origem. Quando ocorreu a ligação, o cloro, por ser mais eletronegativo, atraiu o elétron. E aí, se eu pensar em traçar uma linha no meio, ó, aqui eu tinha a linha do meio, aqui ela já está traçada. Reparem que os elétrons ficam mais próximos do cloro e não do hidrogênio. Então, o hidrogênio assume uma densidade de carga positiva e o cloro assume uma densidade de carga negativa. Aí, aqui já está representado um vetor. Tá? Esse vetor é chamado de vetor momento dipolar. Tá? Esse mi, um vetor aqui, é o vetor momento dipolar. O que acontece? Ele é um vetor que sempre vai indicar do elemento menos eletronegativo para o mais eletronegativo. É como se indicasse a força com a qual o elétron está sendo puxado, ou para qual elemento o elétron está indo. Então, o vetor momento dipolar, ele vai existir em ligações polares. Agora, se eu trocar minha ligação para uma ligação apolar, a nossa do hidrogênio com o hidrogênio de antes, olha ali, ou cloro com cloro. Agora, os dois elementos têm a mesma força. Então, a diferença de eletronegatividade é zero. Se a diferença de eletronegatividade é zero, o vetor momento dipolar é zero, ou nulo. Resultado, a minha ligação ela é do tipo apolar. É o que eu tenho aqui. Ó. Se eu traçar, seguir aqui ó, traçando, ó, dividir bem no meio, cada um ficou com seu elétron. Resultado, eu não tenho nenhum dos dois átomos puxando mais o elétron para perto de si. Portanto, a gente poderia resumir essa ideia pensando assim, ó. Quando você tem, só trocar a cor da caneta aqui. Quando você tem átomos de mesma eletronegatividade, a ligação é apolar. Quando tem átomos de eletronegatividade diferente, você tem uma ligação polar. A ligação é polar. Então, você pode levar em conta isso para trabalhar com a polaridade da ligação. Tá? Átomos de mesma eletronegatividade vão ter uma ligação apolar e átomos de eletronegatividades diferentes, uma ligação polar. Na prática, gente, elemento igual é apolar, elemento diferente é polar, salvo o fósforo e o hidrogênio. Que fósforo e hidrogênio têm praticamente a mesma eletronegatividade, então você pode dizer que é uma ligação apolar, por exemplo, na fosfina, lá no pH3. No resto, átomos iguais, apolares, átomos diferentes, polares. Essa ideia da ligação tem que ser cuidada para não ser confundida com a ideia da polaridade de molécula. Tá? Então, uma coisa que eu coloquei aqui, ó, tá, é mais para vocês verem depois no slide, eu gostaria que vocês lessem esse quadro que está lá na página 94 do nosso livro 1B,
Aí depois deem uma analisada no quadro, vocês têm o livro aí. E a gente vai falar de polaridade de molécula agora. Olha só, as moléculas vão ser polares quando existir um vetor momento dipolar resultante diferente de zero. Vocês viram agora há pouco comigo, ali no HCl, que existia um vetor momento dipolar. Então quer dizer que essa molécula ela é uma molécula polar. Mas e se eu pegar uma molécula um pouco maior? Se eu pegar uma molécula, como por exemplo, a água. Quem é mais eletronegativo? Hidrogênio ou oxigênio? Oxigênio, né? Então, olha só, eu tenho um vetor deste hidrogênio para o oxigênio, e eu tenho um vetor aqui, ó, também para o oxigênio. Dois vetores nessa composição aqui, eles vão anular a sua componente em x, mas eles vão se somar na sua componente em y. Então, eu vou ter um vetor resultante, olha só, vou mostrar ele de outra cor aqui. Ó. Eu terei um vetor resultante que vai estar nesse sentido aqui. Ó. Então, eu vou ter um μ resultante diferente de zero. Se eu tenho um vetor resultante diferente de zero, significa que a molécula da água é uma molécula polar. Cara, aqui talvez você tenha entendido agora o porquê da importância da geometria. Porque se você tivesse desenhado a água fora da sua geometria, olha só lembrando que isso aqui está errado, tá? É só para mostrar. Se eu desenhar a água fora da geometria dela, olha o que vai acontecer com os meus vetores. Vetor para cá e vetor para cá. Vetores iguais, com direção oposta, se anulam. Esse vetor anula esse, e a tua molécula de água, erradamente, seria dita apolar. Portanto, para determinar a polaridade, a gente precisa sempre fazer assim, ó, vamos apagar aqui e deixar essa dica, tá? Você precisa sempre desenhar a molécula na geometria correta. Se você fizer isso, você vai perceber que fica bem fácil determinar a polaridade. Tá? Vão ser polares, então, essas que sobrarem um vetor, por exemplo, no caso da água, que a gente fez aqui. Olha só os vetores indicando para o oxigênio. Tá? Olha a decomposição dos vetores aí para mostrar para vocês, tá? Que vai dar um vetor resultante para cima. E vão ser apolares quando não sobrarem vetor momento dipolar, ou quando ele for igual a zero, ou for um vetor nulo. Como assim? Imagina a molécula agora de CO2, molécula linear. Como a gente tem o oxigênio mais eletronegativo do que o carbono, vetor para o oxigênio, vetor igual para o oxigênio. Vetores iguais de direção oposta se anulam. Vetor resultante igual a zero. Molécula apolar. Então lembra sempre de fazer a molécula na sua geometria correta e analisar os vetores. Ah, professor, mas eu vou ter que ficar cuidando do vetor? Galera, cuidar vetor no momento dipolar aqui, é bastante importante. Saber que quando ele é diferente de zero é polar e quando ele é igual a zero é apolar é extremamente importante. Mas a gente pode facilitar um pouquinho a nossa vida, desde que você saiba muito bem geometria. Então, olha lá, tem que saber geometria. Exemplo, essa molécula é uma molécula tetraédrica. Quando eu olho para essa molécula, o carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Reparem que todos os vetores estão indicando para o carbono. Esse vai anular o do lado, o de cima vai anular o de baixo. Então os vetores se anulam. Tá? Deveria aparecer eles anulados, eu esqueci de pegar a cor diferente. Aqui, ó. Esse anula esse anula esse e este anula esse. Resultado, o μ resultante é igual a zero. Agora que eu sei que isso aqui é apolar, eu posso só pensar da seguinte maneira. Molécula com 4 ligantes iguais. Opa, pensar em ligante. Então vamos só ver o que é ligante e a gente resume no próximo slide. Quando falar de ligante, significa esse átomo aqui, ó, o átomo externo, tá? O átomo que está ligado ao átomo central. No caso, todos os que estão nesse slide seriam os hidrogênios. Para aquele exemplo de antes, quem é o ligante aqui no dióxido de carbono? Nesse caso aqui, os ligantes seriam os oxigênios. Tá? Então, ligante é aquele que está ligado ao átomo central. Vamos limpar a bagunça que está esse slide e avançar aí.
Coloquei aqui a tabelinha, pausa o vídeo, relembra as geometrias, se ficar na dúvida, dá uma olhada, tá? Você vai precisar saber essa tabela. Vou dizer para vocês que eu gostaria que vocês no primeiro ano conhecessem bem até aqui, ó, tá? Até o, deixa eu fazer isso aqui decente. Até a geometria tetraédrica, até o 5 aí, tá? Isso aqui, se você souber bem no primeiro ano, tá ótimo. Isso aqui a gente reforça depois no terceirão, tá? Lá no terceirão a gente acaba revisando isso daqui. Então, saibam isso no primeiro, esses dois não se preocupem aí, bipirâmide e octaédrica, tanto. Vamos ver usar, então, a geometria. Quando eu vou determinar a polaridade de moléculas pensando em geometria, toda e qualquer molécula que for angular e ou que for piramidal será polar. Por que isso, gente? Lembra que as angulares e as piramidais sobram um par de elétrons. Então, por causa da existência desse par de elétrons, você vai ter uma mudança nas nuvens e você terá uma molécula polar. Claro que algumas serão mais polares do que outras, mas você terá uma molécula polar. Exemplo, aqui ó, SOCl2. Eu tenho um par de elétrons sobrando aqui ó, no enxofre. Tá? Ou ainda, a molécula de amônia, olha o parzinho de elétrons sobrando ali. Então, uma molécula piramidal, outra molécula piramidal. O caso do dióxido de enxofre, olha o parzinho de elétrons sobrando, outra molécula piramidal. E também, a água que a gente usou antes aí, uma outra molécula piramidal, onde a gente, perdão, angular aqui, onde a gente teria dois pares de elétrons, Aqui também é angular, tá, gente? Desculpa. Ó. Piramidal, piramidal, angular e angular. Então, as geometrias aí colocadas para a gente para validar justamente essa ideia aqui. Uma dica importante: alguns livros trazem o ozônio como sendo uma molécula apolar. Cuidado, o ozônio ele é polar, tá, gente? Ele é levemente polarizado, sim, por causa do par de elétron que sobra lá no oxigênio. O ozônio, a geometria dele, a molécula desenhada seria isso aqui, ó, tá? Então, por causa desse par de elétron, ele é uma molécula levemente polar, sim. Aliás, já que eu estou falando da molécula, e as ligações aqui? Olha só, eu vou pegar a caneta vermelha e vou colocar só a ligação agora. A ligação é polar, a ligação é polar, a ligação é polar, 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 polar. Tá vendo que todas as ligações que estão nesse slide são ligações polares? Afinal, são entre elementos distintos. Vamos dar uma olhada agora nas geometrias que estão faltando. Lembra quais são? Linear, trigonal plana e tetraédrica. Além, é claro, da bipirâmide e da octaédrica. A lógica para bipirâmide e para octaédrica é a mesma das outras, só que a gente não vai focar nelas duas aí. Então, para as moléculas lineares, trigonais planas e tetraédricas, vocês vão analisar o ligante. E aí, se os ligantes forem iguais, você tem uma molécula apolar. Se os ligantes forem diferentes, ou se tiver pelo menos um deles diferente, a tua molécula é polar. Como assim? Olha ali, ó. Hidrogênio e hidrogênio. Ligantes iguais, molécula apolar. Ligação o quê? Vamos manter a ideia da ligação. Ligação apolar, molécula apolar. CO2, ligantes oxigênios são iguais, então molécula apolar. Só que esta molécula apolar, ou de ligação covalente apolar, tem ligações, essa molécula apolar, perdão, tem ligações covalentes polares, olha só, porque é carbono e oxigênio. Então, a ligação é covalente polar. Metano, de novo, ó, os 4 ligantes são iguais. A molécula é apolar, mas a ligação carbono-hidrogênio é uma ligação do tipo polar. Então lembra que o que eu estou fazendo em vermelho aqui é a ligação. BH3, molécula apolar, os vetores se anulam. Porém aqui ó, as ligações são todas polares. Tá? Já quando eu tenho ligantes diferentes, olha o caso do HBr. Então, molécula polar com ligação polar. HCN, ligantes diferentes, hidrogênio e nitrogênio. Então, as ligações são polares e a molécula é polar. CH3Cl, de novo, repara, basta que um deles seja diferente, a sua molécula já é polar, porque já vai ter uma força diferente puxando aqueles elétrons. Então, vai existir um polo. As ligações são todas polares, né, gente? Só lembrando aqui. E, por fim, aqui, ó, o metanal, tá? Ou formaldeído, ele tem
ligações também do tipo polares. É uma molécula trigonal plana e ela tem ligantes diferentes, então é uma molécula também polar. Beleza? Gostaria de vocês agora determinar a polaridade da ligação e das moléculas para esses exemplos que estão aí no slide. Lembrando, galera, é fazer o que a gente fez aqui, ó. Tá? Então, determina a geometria, você já tem da aula passada, só coloca lá ligações polares ou ligações apolares. É possível que uma mesma molécula apresente ligações polares e apolares. Isso eu gostaria de mostrar para vocês para a gente finalizar nossa aula. Olha aqui, ó. Vou desenhar uma molécula orgânica. Tá? Então, eu estou desenhando aqui um aldeído, tá? Ele é o propanal, o nome desse composto. E agora eu gostaria de saber o seguinte: olhando para ele, quantas ligações covalentes polares você consegue visualizar e quantas ligações covalentes apolares? Então, ligações polares, ligações apolares. E aí? Tá? Não quero saber se a molécula é polar ou apolar, eu quero saber as ligações químicas. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar em vermelho as apolares. Então, olha só. Não, as polares, né? Vamos lá, que é o que mais tem. Então, polar, carbono, hidrogênio, polar. Carbono, hidrogênio, polar. Carbono, hidrogênio, polar. Polar, 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 polar. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ligações químicas covalentes polares, sendo 6 delas ligações covalentes simples e uma ligação covalente dupla. Agora, as outras duas ligações que sobraram, reparem que são ligações que estão acontecendo entre átomos iguais, carbono-carbono e carbono-carbono. Portanto, nós temos duas ligações covalentes apolares. Então, é possível que uma mesma molécula apresente ligação covalente polar e covalente apolar. Beleza? Vamos em frente aí. Feito, então, essas aqui. Gente, página 100 do livro de vocês, façam o exercício 7 e leiam, por favor, o texto, tá? Onde o título é ONU alerta para a poluição das águas por abuso de agrotóxicos no campo. Quem tiver um pouquinho mais de curiosidade, eu volto para aquela minha recomendação que já foi feita algumas vezes para vocês, né? Lembra lá? Os botões de Napoleão. Tem esse livro disponível na internet para você baixar ele em PDF. Então você consegue baixar em PDF aí. Tá fácil de ler, colorido, bonitinho. E aí tem o capítulo. Tem um capítulo que é sobre compostos clorados. Tá? Nesse capítulo vocês vão ouvir falar sobre essa molécula aqui, ó. Que eu gostaria de vocês. Tentem olhar para essa molécula e dizer quantas ligações polares e quantas ligações apolares. Tá? Façam lá a página 102 e 103. Não vai ter lista no estudos, porque eu quero que vocês foquem nisso aqui. E também, lembrando, né, na sexta a gente vai trabalhar então com revisão para reavaliação trimestral. Galera, muito obrigado. Sempre bom estar com vocês aí. Boa semana. E a gente mantém a nossa hashtag aí, né? Grande abraço para todos e até a próxima.